nono capítulo do livro Tratado das Tentações. Sobre as tentações frequentes e nos intervalos da paz que nós nos devemos preparar para a guerra. Começamos, pois, o nono capítulo. Quando estamos expostos às tentações, frequentemente devemos, no tempo da calma, premunirmos contra os ataques delas, aurir forças para lhe resistir. Aquele que espera pelo momento do combate, para ele se dispor, infalivelmente é surpreendido e logo vencido. E no tempo da paz, ou no tempo de paz, que nós devemos nos preparar para a guerra. Esta máxima é geralmente reconhecida. Devemos fazer uma ideia na piedade, onde as derrotas são consequência inteiramente outra que nas coisas temporais, vistos que privam de um reino eterno. Esta preparação consiste numa vida recolhida, interior, entregue à disposição. Uma alma não presta entregue à disposição, entregue à dissipação. Uma alma não presta. Esta preparação consiste numa vida recolhida interior, entregue à dissipação. Esta alma não presta. A princípio, toda a atenção que deve prestar ao que se passa no coração. A tentação faz progressos antes que ela esteja em estado de renunciar-lhe. Ocupada com inutilidades, a mente custa a refletir seriamente sobre os motivos de religião que podem contrabalançar o atrativo da paixão no recolhimento à sua alma, ocupada de Deus e de bons sentimentos, e de logo ver o inimigo. Precata-se de início e acha na sua mente o seu coração, armas prontinhas para combatê-lo com êxito. A mente ocupada das verdades da fé, o coração apegado às virtudes pelos sentimentos habituais que o guiam, dificilmente são abalados pelas falsas satisfações que a paixão apresenta. Ao clarão disse facho da fé. Facilmente reconhecemos o princípio horrendo a que a tentação conduz. Concebemos o horror deles, ou dele. Afastamo-nos dele para a ele não nos deixarmos arrasar ou arrastar. A oração assídua, a proteção que reclamamos dos santos e, sobretudo, da Mãe de Deus, abrem os tesouros do céu, fazem descer essas graças de escolha, de que se torna indigna uma alma dissipada que não pensa em solicitá-las. Se essa verdade recolhida for sustentada pelos sacramentos, dos quais nos aproximamos a miúde, para isso nos preparando com cuidado, ainda que em mais segurança estaremos, ainda mesmo quando sucumbíssemos algumas vezes. Não devemos afastar-nos dos sacramentos. Muito antes a eles devemos recorrer, mas frequentemente o sacramento da penitência, que foi estabelecido não somente para perdoar os pecados que se cometeram, mas ainda para se conferir graças particulares que afastam dos pecados e que ainda se poderiam cometer, graças que fortificam contra as paixões que os fizeram cometer. Afastando-se ou afastando-nos do sacramento, privamo-nos destas graças especiais, tornando-nos Essa internet é uma benção, meus amores. À medida em que a miúdo nos aproximamos do sacramento da reconciliação, concebemos-nos sempre mais
horror ao pecado. Este horror, mais vezes reiterado, imprime-se mais fortemente, age mais vivamente na alma e sustenta-a mais poderosamente na ocasião. Aliás, todos os doutores convêm em que uma pessoa conteve a destinta de cair num pecado mortal. Mormemente, quando tem pendor para ele, não deve adiar muito tempo o sair desse estado, porque é privada da graça santificante e por isso afastada de Deus, de quem se tornou inimiga, em maior perigo de cair em semelhantes pecados, se for de novo atacada pela tentação. Causa ela, pois, a si mesmo grandíssimo prejuízo quando se afasta do sacramento da penitência. A Santa Comunhão também é um meio poderoso para se sustentar contra as tentações, se não nos aproximarmos dela com santas disposições. Nela, recebemos Jesus Cristo, o Salvador de nossas almas. Depois de se haver dado a nós, podemos pensar que Ele nos recusará os socorros. Quem deve prender-nos a Ele? Ele só vem ao nosso coração para firmá-lo no bem. O Santo Concílio de Trento, falando da divina Eucaristia, diz: Jesus Cristo quis que esse sacramento fosse recebido como alimento espiritual das almas, alimento que a sustentasse e fortificasse, e como um antídoto para a qual fôssemos libertados das faltas diárias e preservados do pecado mortais. Se há estado em que a alma tenha necessidade premente de um socorro particular, que a alma sustente no bem, que a fortifique contra os inimigos da sua salvação e que a preserve dos pecados mortais, esse estado é sem dúvida esse em que se acha a alma sujeita às tentações. Nunca essa comida celeste, esse antídoto poderoso, lhe é mais necessário. Privar-se por culpa própria de tamanho bem estabelecido para o fim que se deseja nesse estado, não é querer expor-se a sentir todo o peso de sua fraqueza? Aliás, essa alma que quer aproximar-se santamente dos sacramentos está ocupada desse grande objeto, cheio dos sentimentos de piedade, que quer trazer a eles o seu coração, faz diversão às tentações que o assediam e fica poderosamente empenhado em não admitir coisa alguma que possa pôr óbice às graças que ele solicita. Sobre este artigo, entretanto, e ao confessor, é ao confessor que compete julgar suas disposições. É a ele que cabe prescrever o que uma alma deve fazer nesse estado, para não cair na ilusão. A todos esses meios de se promunir contra as tentações, a quem uma alma está exposta, pode se juntar à penitência. Ela atrai graças, humilha o espírito e amortece as paixões, expia os pecados, expia os pecados, as faltas e as infidelidades, desperta o fervor, excita a vigilância. Não se deve, entretanto, empregá-la sem discrição e sem discernimento. Devemos-nos mortificar, mas até certo ponto, para além do qual haveria um excesso capaz de prejudicar a saúde que a prudência cristã religiosa manda poupar. Empregar-se sempre com êxito as práticas da penitência contra a maioria das paixões, mas há tentações em que essas práticas podem ser perniciosas a certas pessoas, no tocante ao seu caráter, ao seu temperamento. Para essas pessoas, devem as penitências devem ser interditas, e essas pessoas nada devem fazer,
nesses o gênero sem conselho e sem permissão.